Melissa Maciel, essa é mais uma entrevista do quadro UNASP 40 anos. E hoje nós temos a alegria de entrevistar a Ari Sampaio, que vai nos contar um pouquinho sobre sua história e trajetória de vida aqui no UNASP. Muito obrigada, Ari, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de começar perguntando para o pessoal entender sobre suas origens, onde o senhor nasceu, quem eram seus pais. Olha, eu nasci na Bahia em 1970, só que cresci em São Paulo, com menos de um ano vim para cá. Então meus pais são da Bahia também, mas todos moram aqui. E meu pai chama Aristóteles e minha mãe Jandira. E o senhor é de família adventista? Sim, eu nasci no lar adventista. O meu pai deve ter mais ou menos 65 anos de adventista. E como que começou a sua história de vida com o UNASP? Como que o senhor conheceu o UNASP? Olha, no começo, em 1984, chamaram meu pai para vir aqui para fazer um serviço na área da construção. E aí eu falei, pai, vou com o senhor passar o final de semana lá e ver como é que é. Aí eu fui, quando cheguei aqui, amei o lugar, sabe? Aí tinha um rapaz que trabalhava na serralheria, falou assim, você gostou daqui? Eu falei, gostei. Olha, se você quiser, eu dou um jeito de arrumar uma vaga para você. Eu vou conversar com o senhor Arnaldo Smoller. E se ele aceitar, você fica aí com a gente. Ele conversou. E aí aceitaram, né? Aí eu fiquei. E o senhor chegou aqui como aluno? O senhor estudava aqui? Não, eu não cheguei como aluno. Aí eu comecei. Em 85, eu fui funcionário daqui. E aí, não tinha escola, comecei a trabalhar na serralheria. E aí o pastor Boger, na época, arrumou um carro para a gente estudar em Arthur Nogueira. E outros iam estudar em Limeira e outros em Mogi, até o colégio começar, né? Então eu comecei estudando em Arthur Nogueira e terminei estudando aqui no UNASP. Então qual é a sua formação aqui no UNASP? Contabilidade. A gente fez parte da primeira turma de contabilidade aqui do colégio. Gente, a primeira! E o senhor se formou em que ano? 1990. E quando o senhor chegou aqui, como é que era o campus? A estrutura, a agricultura? Era bem isso daí mesmo, tá? Era agricultura. O que acontece? Era muita laranja, né? Nós tínhamos uma estrada, a estrada principal que chegava até a sede. Era uma estrada de abacateiros e laranja dos dois lados. Então, quando nós chegamos aqui, logo na entrada, do seu lado esquerdo, antes de entrar dentro do colégio, aquela outra parte também era do colégio, tinha um barracão que os funcionários ficavam ali. As primeiras casas a ser construídas aqui foram as casas dos professores. Na época, Elias Germanovics, o tesoureiro, se eu não me engano, era José Osmar, a casa do pastor Boger ele estava fazendo também logo na entrada. E o refeitório também era lá embaixo. O interessante era a igreja, né? A igreja não tem uma capela, você subindo direto. Próximo à sede, não tem uma capelinha? Ali era onde nós fazíamos o culto. De quarta, sábado e domingo. E aí foi crescendo, né? E não comportava mais o pessoal ali. A sala dos jovens, adolescentes e juvenis era feito na sede, na casa da sede. E o culto a gente fazia quando o tempo estava bom. Se eu não me engano é um flamboyant que tem, a gente fazia o culto debaixo dele, logo no começo. Foi um período muito bom. Então não tinha, tinha plantação de trigo, muita laranja, até hoje tem, né? Mas naquela época todo lado era laranja, né? Então era mais ou menos isso daí quando eu cheguei. Ó, interessante, foi em relação ao estábulo. Eu lembro como se fosse hoje. O canzil, o canzil feito para o estábulo aqui, veio um slide dos Estados Unidos, para que a gente pudesse executar.
O Vandi Dorta, ele que elaborou os gabaritos. Foram 33 gabaritos. Por que você fala 33 de tanto tempo? Que ele tinha um hábito de colocar a mão, levantar a calça e falar assim, meu gabaritinho, já fiz 33. E ele preparou esses gabaritos para fazer esses canzil. E na realidade ele preparou, montou o primeiro molde e quem executou foi o Luiz Cláudio, que hoje é pastor, e eu. Então nós fizemos isso daí. Então foi o primeiro canzil da América Latina, foi feito aqui, no estábulo aqui do NASP, na época Novo IAE. Tá? Porque esse modelo veio dos Estados Unidos, veio um slidezinho, que aí coloca no projetor, naquela época era só isso daí que tinha, né? E aí foi elaborado. Então você vê que é super fantástico, você entendeu? Foi um período bem difícil, mas legal. E quando o senhor começou a fazer o curso, as aulas eram em que prédio? Tá, primeiro e segundo grau, eu acho que logo abaixo da igreja, tem um prédio lá que eu acho que é primeiro e segundo grau ainda, não sei. Da escola? Então a gente começou a estudar lá. O interessante é o seguinte, chegou os alunos bolsistas, mais ou menos na época de 1986 para 87, então construíram um outro barracão. Do lado era bem difícil, tá? Você comparar o que tem hoje com aquele período. Hoje você tem um dormitório aí excelente, tudo muito bom, mas foi um período muito bom. Os alunos ficavam no dormitório lá embaixo e a gente vinha para cá para almoçar aqui em cima. Aí ia para o trabalho, uns iam para a marcenaria, outros para a serralheria, outros para a agricultura. Eu comecei na serralheria. E o senhor era bolsista, aluno bolsista ou era aluno funcionário? Eu era aluno funcionário. Eu estudava fora. Quando foi em 88, eu conversei com o pastor Milton Souza. Falei, pastor, eu gostaria de estudar aqui. E como que eu faço? Ele falou, Ari, fique à vontade. Você vai estudar aqui com a gente, sim. Fica aí, você continua trabalhando, continua sendo funcionário e aluno. Só faz o que você tem que fazer, cumpre aí o horário de trabalho. Então eu tive o privilégio de ser aluno e ser funcionário. Em que período do dia eram as aulas? A turma de contabilidade era à tarde. Então a gente trabalhava de manhã, à tarde nós estudávamos. Foi um período muito bom, tá? Nós tínhamos como professor hoje é doutor Afonso, né? O Edley, pastor Jorge Mário, não posso esquecer o nome de todos, né? Senão vai ficar ruim. Aí nós tínhamos o Flávio Pazini. Não, Panaíno. Flávio Pazini, ele na época ele era o agrônomo daqui, se eu não me engano. E esse era o período aqui que nós tínhamos como professor. Tinha a Rosa, era professora de Química, com amor. Tinha uma outra que eu esqueci, de Biologia, esqueci o nome, hein? Mas me desculpa aí, hein, professora. O senhor consegue se lembrar alguns integrantes da equipe de preceptores da época? Preceptores, nós tínhamos o pastor Nelson, se eu não me engano, o pai dele também era pastor. Foi quem descobriu aquela doença do fogo selvagem no Amazonas. Ele descobriu? A cura, como tratar daquela doença. Então foi o pastor, pai do pastor Nelson, que era pastor também. E na época que o senhor morava aqui, o que o senhor e seus amigos faziam como lazer? Já que não tinha quase nada do que tem hoje, né? Mas eu vou lá no começo, tá? Logo quando nós chegamos, antes de ter escola aqui, era como se fosse uma grande família, tá? Então nós sabíamos o nome de todos. Então, vinha todo sábado à noite o Flávio Pazini, vinha ele, a esposa, vinha a família Modro, vinha a Graça Leme com a família, vinha o pessoal Arnaldo Smoller. Então reunia todos ali na quadra e lá a gente jogava vôlei, jogava futebol até tarde, sabe? E
Aí jogava um ping-pong, um pimbolim, essa era a atividade. E no domingo, futebol. Na época a lagoa era bem limpa e todo mundo tomava banho na lagoa, né? Então foi um período muito bom. Depois, quando começamos a estudar aqui, as atividades eram a mesma, tá? Futebol e vôlei. Nós não tínhamos aí a raia olímpica, não tinha nada disso. Mas foi um período muito bom. A gente trabalhava assim, satisfeito, tá? Trabalhava muito. Tanto os alunos quanto os funcionários. Para você ter ideia, eu trabalhei na parte de serralheria aqui. O primeiro prédio a ser construído foi o refeitório. Na época tinha uma plantação de trigo. Aqui eles plantavam trigo, foi a primeira vez que plantou, que eu me lembro. E antes de ficar maduro, tiveram que cortar para começar essa obra. Trigo não, foi aveia. Trigo plantava, que é a coisa mais linda, plantação de trigo, tá? E onde é o refeitório hoje, foi a primeira construção. O refeitório usou uma parte como igreja, um bom período, refeitório e lavanderia. Aí hoje você vê que o refeitório já está acabado, né? Gigante. E além de fazer as janelas do refeitório, eu acredito que 90% dela passou pela minha mão, eu ajudei a construir a estrutura metálica. Embaixo dessas telhas são tesouras. Trabalhava o Sr. Arnaldo Smoller, o Urbano, o Edson. Era uma turma bacana, sabe? Pastor Luiz Cláudio, hoje é pastor Luiz Cláudio. E aí a gente construiu toda essa estrutura metálica aí. Era um departamento da gente que trabalhava muito, sabe? Não que os outros não trabalhavam, mas o nosso aparecia muita coisa, era um serviço pesado. E quais eram os setores de trabalho dos alunos nessa época, já que não tinha muitos setores que hoje tem? Além disso. Era assim, as meninas, uma parte ia dentro do refeitório, uma das alas tinha um barracão de laranja, logo no começo. Então, umas trabalhavam na agricultura, outras trabalhavam no barracão de laranja, os rapazes também. Aí tinha a parte da agricultura, também eles iam trabalhar na agricultura, tinha marcenaria, tinha serralheria e tinha mecânica, né? A oficina mecânica. Então o trabalho era esse. E o refeitório, né? Que tinha um pessoal que trabalhava no refeitório. E o pessoal do estábulo também, né? Que eu acho que é o que sofria mais. Tinha que levantar às 3h30 da manhã, todos os dias, para poder tirar o leite. E como que era a estrutura dos dormitórios nessa época? O senhor chegou a residir nos dormitórios? Não, mas já dormi várias vezes, tá? Porque eu era mais aluno do que funcionário. Eu tive esse privilégio. Porque de vez em quando eu falo com meus amigos, se o tempo voltasse atrás, eu gostaria de voltar para o colégio. O dormitório é o seguinte, no começo era um barracão, tá? Era um barracão, beliches, era lá embaixo. Quando mudou para cá, aí já era esse dormitório que tem hoje, até hoje. Tá? Então tem toda essa estrutura de 88, 89, eu acredito que eles mudaram para cá, foi no dormitório, eu acho que foi em 89 para 88, já tinha essa estrutura do refeitório. Uma parte dele era a sala de estudo e outra parte era as beliches. Não sei se mudou muita coisa, mas eu acredito que continua sendo isso daí. E o senhor chegou aqui no NASP com quantos anos? 14. E saiu com? 21. Depois de toda a formação do ensino fundamental ao acadêmico, né? Isso. E depois que o senhor saiu do NASP, foi para onde? Olha, eu fiz contabilidade, como falei, aí eu desisti da área de contabilidade, tá? E aqui eu tive uma boa formação na área de serralheria. Aí eu montei uma serralheria, comecei a trabalhar com serralheria, vidraçaria, e faz 20 anos que aí eu montei uma empresa. Gente, que legal! Eu já tinha, logo quando saí daqui, eu simplesmente não legalizei, tá? Faz 20 anos agora que eu mexo tanto com a parte de serralheria como construção civil.
tá? E sou muito grato por ter passado aqui, além de ter aprendido a profissão aqui, braçal, e também tive o privilégio de estudar. Isso achei fantástico. E hoje o senhor mora onde? Eu moro em São Paulo, na Cachoeirinha, Freguesia do Ó. E o senhor ainda tem contato com alguns colegas da sua época de... Vou falar um negócio para você. Eu fiquei um bom tempo sem ter contato. Faz 9 anos que nós temos aqui um encontro de ex-alunos, tá? Então, todo ano, na primeira semana de julho, o NASP fornece para a gente o hotel, o refeitório. A gente fica sexta, sábado e domingo. E vem gente do Brasil inteiro. Que bênção! Tá, então isso já tem 9 anos. Você vê como que é legal isso daqui, tá? Não é só uma escola que você estudou, foi embora. Aqui você tem amigos assim no Brasil inteiro. O ano antes da pandemia, teve uma menina que estava na Alemanha, veio para cá para encontrar com a gente aqui. Então, isso eu acho fantástico. A gente tem esse contato mais ou menos com as 100 pessoas que todo ano a gente se encontra. Já que o senhor mencionou isso de não é apenas uma escola, eu gostaria de perguntar como que o senhor entende que o NASP é diferente de outras instituições de ensino? É fácil de entender. Tá? Eu posso falar porque eu vivi isso. Tá? A preocupação do NASP não foi só em você se formar e ir embora. Ele se preocupa com seu caráter, com sua mente e com seu futuro. E a prova disso depois de 30 anos aproximadamente, a gente revê os amigos e encontra. Isso eu acho que não tem preço, tá? E quando a gente se encontra aqui, e se tiver alguém que ainda não veio, pode vir, todo ano nós temos, tá? O tempo volta atrás, tá? E você vê cada um diferente. Se olhava, um era magro, outro é gordo, um tinha cabeludo, outro é careca. Mas parece que quando a gente se encontra, a gente volta o tempo. É muito bom. Muitas histórias. Muito, muito. Aqui nós tivemos assim... Eu lembro da primeira semana de oração aqui no colégio, quando eu cheguei aqui. Foi pelo pastor Hoffman. Ele falava assim: mais Bíblia e oração em sua vida, jovem. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então é fantástico. Aí nós tivemos semana de oração com o pastor Rubens Lessa, que foi redator da Casa Publicadora. Professores fantásticos. E você vê a diferença, que você me perguntou qual que é a diferença, né, das escolas. Nós tivemos o privilégio de você me dar aula, um exemplo. Eu vou almoçar com você. Isso você não vê em outro lugar. E depois, se eu precisar de qualquer coisa, você sempre está à disposição como professor de ajudar. A instituição adventista faz essa diferença. E eu sou muito grato. Minhas filhas estudam na escola adventista. E minha esposa é professora na escola adventista também. Todo mundo permaneceu na família adventista. Exatamente. A instituição adventista, ela é fantástica. Tá? Ela ajuda em todos os aspectos. Se alguém tem dúvida, venha conhecer. Venha experimentar. Que aí eu tenho certeza que não vai se arrepender. O que o NASP representa na sua vida? Olha, eu acho que muita coisa, tá? O NASP, eu cheguei aqui, eu era criança, adolescente. Se tornei homem aqui dentro, e o que eu aprendi aqui eu levei para toda a minha vida, inclusive a minha profissão hoje. Aprendi aqui dentro, tá? Eu acho que não só comigo, mas com várias pessoas, o NASP foi super importante. E é algo assim fantástico. Eu não poderia nem vir aqui hoje, mas vim com prazer, porque isso daqui faz parte da minha vida. Tá? Uma vez por ano, pode ter o que for. Depois que eu fiquei sabendo que a gente tinha essas reuniões, todo ano eu estou aqui com o pessoal. É muito bom. A gente revê amigos, revê professores.
não tem preço. Muito obrigada, seu Ari, por ter aceito o nosso convite mais uma vez, eu agradeço. E que Deus continue abençoando o senhor, sua família, seu trabalho. E você continue acompanhando nossos conteúdos do NASP 40 anos. E até a próxima!